dia, gente. Eu tava aqui agora pela manhã, depois da minha aula, tomando meu chimarrão, refletindo um pouco. E eu li uma frase que mexeu bastante comigo e que me fez pedir pro Senhor um discernimento e um direcionamento sobre essa palavra. Que foi a seguinte frase foi: o pecado parece liberdade até você tentar parar. Eu li esse texto e me peguei refletindo sobre ele, pedindo direcionamento e discernimento ao Senhor. Eu vou iniciar esse vídeo, dando um testemunho de como eu comecei a me afundar no mundo. Alguns aqui não sabem, mas eu não nasci no meio cristão. Eu passei pelo mundo, frequentei lugares que eu não deveria, Eu tive uma criação não cristã. Então, eu fui para o que podia me proporcionar alívio e uma sensação de liberdade e controle. Ok? Então, eu comecei nos pequenos pecados, mentindo para me livrar de situações desconfortáveis. Pequenos pecados, mentira. Pecados grandes, como me envolver com álcool, com coisas ilícitas. Porque aquilo, para mim, foi me apresentado como liberdade. Porque Satanás, ele não vai aparecer como um monstro, como algo horrível para você. Não. Ele vai apresentar o que pertence a ele como algo bom, como algo livre. Quando eu fui pro mundo e me larguei, me joguei de vez, eu tinha um vazio dentro de mim. Vamos supor que esse vazio era desse tamanho assim. Conforme eu ia me alimentando daqueles pecados, que eu ia praticando aqueles pecados, eles iam aumentando, eles iam aumentando, eles iam aumentando, eles iam aumentando. Ok? Até se tornar um vazio gigantesco que já não tinha mais nada no mundo que pudesse me trazer alívio, que pudesse me proporcionar paz. E eu vi que ali eu estava num beco sem saída. E eu me rendi aos pés do Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Eu não tenho mais o que fazer. Eu tô perdida. Eu tô apavorada. Eu não vejo mais sentido na vida. Eu preciso de salvação. Se tu realmente existe, mostra-me a tua face. O Senhor se apresentou, me levou para os caminhos dele. Eu entreguei minha vida a ele. Mas a essência do que eu quero trazer aqui para vocês é que Jesus, ele não pede perfeição. Ele não pede que você vá a ele perfeito e santificado, que você perca os seus vícios e os seus pecados que você comete diariamente, que se tornam vícios e te aprisionam. Ele não pede que você vá sem eles, mas ele pede que você vá até ele, arrependa-se daqueles pecados, renda-se a ele e entenda que não pode continuar do jeito que está, ok? Você vai como está, mas com aquele pensamento: eu não posso continuar como eu estou. Ninguém precisa ser limpo primeiro para ir até Cristo. A transformação, ela vem depois do encontro, não antes, ok? Jesus, ele não exige perfeição para que você possa se aproximar dele, mas ele exige rendição para que haja transformação. Ele te recebe como você está, mas não te deixa como você é, como você está. Ele vai te transformar, ele vai te mudar, mas ele não vai ultrapassar o teu livre-arbítrio. Até que você diga: aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Passe pelo batismo e esteja rendido aos pés dele para que haja transformação, para que o Espírito Santo possa habitar em você e lhe transformar de dentro para fora. Você precisa ir até ele, porque ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, ok? A graça que o Senhor nos recebe, ela é gigantesca,
Mas ele nos dá a graça e nos pede a santificação. Ele pede que nós nos santifiquemos com a ajuda dele. Sozinho a gente não consegue. Na força do nosso braço não tem como. Não tem como você perder os vícios sozinho. Não tem como você ser livre sozinho, ok? Alguns textos da palavra que sustentam o que eu acabei de falar para vocês. Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim. É um chamado para quem tá cansado, não para quem tá pronto. O Senhor não pede para te ir pronto, ele pede para que você vá. Ok? Romanos 5, 8. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. O Senhor despiu-se da sua glória, se transformou em homem, em carne, viveu sem pecado, foi morto como um cordeiro santo, puro, sem pecados, para que através do seu sacrifício fôssemos livres, libertos e restituídos como filhos, ok? Outro livro, João 8:11. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, quando se despiu da sua glória, ele sabia que viria aqui morrer por pecadores impuros, sujos de lama. Ele não nos condena pelos nossos pecados atuais, ok? Mas quando nós vamos aos pés de Cristo, ele nos pede: vai e não peques mais. Isso não quer dizer que depois que nos tornamos cristãos paramos de pecar? Não. Eu, por exemplo, depois do meu batismo, depois de conhecer Jesus, continuei com pequenos vícios, pequenas mentirinhas ali para deixar uma história mais enfeitada, pequenas mentirinhas de infidelidade financeira pro meu marido, porque eu não queria contar que eu gastei aquele dinheiro com besteira. Pecado. Mentindo pro meu chefe que eu me atrasei porque eu perdi o ônibus, sendo que eu me atrasei porque eu dormi demais. Pecado? Tô usando o pecado da mentira, mas eu conheço pessoas que chegaram a Cristo com vícios como a pornografia e passaram pelo batismo, pediram ajuda e o Espírito Santo foi libertando eles através da rendição a Jesus. E hoje eles são livres desse pecado, como a promiscuidade, a bebedeira, vícios como o álcool, como o cigarro. O Senhor não pede que você vá para ele livre do pecado, porque não tem como. E mesmo depois, quando nós caminhamos com Cristo, nós ainda cometemos pequenos pecados, que são os pecados de estimação que nós chamamos. Mas ele pede que haja arrependimento. E arrependimento não é me arrependi hoje, cometi amanhã. É arrependimento genuíno, é arrependimento puro, é arrependimento do me arrependi hoje e amanhã eu já não cometo esse pecado. Depois de amanhã eu já não cometo. É a luta do espírito contra a carne, diariamente. E mesmo quando Jesus retornar, nos chamar para ser julgados, isso não quer dizer que nós estaremos livres, que nós estaremos santificados, mas é a luta diária. O Senhor agrada aos olhos de Deus aquele que tenta todo dia lutar contra a sua carne e vence. O Senhor se agrada disso, ok? Jesus, ele não pede que você chegue perfeito, ele pede que você chegue com sinceridade. Vá como está, cansado, sujo, cheio de falhas, mas entenda uma coisa, ele te recebe assim, mas ele não te deixa assim. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo é transformado, ok? E aquela frase que marcou muito na minha mente foi: como é fácil sermos libertos de pecados grandes.
não vamos botar grande ou pequeno, mas de pecados que parecem muitas vezes chocante e nos levam ao arrependimento mais rápido. Vou dar um exemplo. Briguei com uma pessoa e agredi ela fisicamente. Não sou uma pessoa que tem o hábito de agredir, né? Isso é um exemplo. Mas aquilo ali me choca. Então me leva ao arrependimento mais rápido e eu não cometo aquilo lá. Já os pequenos pecados, eles se tornam rotina. E por isso eles são os mais perigosos. No início eles trazem prazer, alívio, sensação de controle. Depois vem a repetição. Depois nós tornamos aquilo ali um hábito. Depois se torna uma necessidade. Quando nós percebemos, estamos escravos daquilo. Estamos escravos daqueles hábitos que não agradam ao Senhor. E não é sobre um ato isolado. É sobre prática contínua. É sobre repetição. Nós temos uma base bíblica para isso. Em Romanos 6,23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Em João 8,34 nos diz que quem pratica o pecado se torna escravo do pecado. O pecado ele não é só um erro, ele é um sistema. E o inferno, ele é organizado. É um sistema que nos prende e nos leva à morte espiritual. Sabe aquele vazio? Ele se torna gigante e aquilo ali te corrói por dentro. Ok? Eu decidi me aprofundar mais nesses textos porque aquela frase me impactou muito. Porque eu tive que lutar muito com os pequenos pecados. As mentiras, a infidelidade financeira, palavrão, que além de ser um pecado, também profetiza sobre a nossa vida maldições. Em Tiago 1, capítulo 14 ao 15, versículo 14 ao 15, nos mostra que o pecado ele é um processo, onde ele gera desejo, pecado e morte. Eu vou ler aqui para vocês o texto. Cadê? Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15, que diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Primeiro começa um pensamento. Depois esse pensamento vem à luz. Depois que ele vem à luz, ele vira uma atitude. Depois que ele vira uma atitude, ele condena a nossa alma, o nosso espírito à morte. Morte espiritual, morte da alma. Ok? Então, no versículo 17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda libertação, todo dom vem do Pai para o Filho. E nós não iremos ao Pai senão através do Filho. Nós recebemos a libertação através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício que ele fez naquela cruz. E é isso que é lindo. Nós podemos ver também como no livro de Cânticos 2,15, que fala: as raposinhas que estragam a vinha, pequenas coisas que destroem tudo. Gálatas 5:16 ao 17, que diz: a luta constante entre a carne e o espírito. 1 Coríntios 10:13, que diz: Deus dá escape, mas não diz que é fácil. Ok? Se libertar desses pequenos pecados, desses hábitos pecaminosos, é difícil. Muito difícil, mas não é impossível. Só que sozinho, você não consegue. Sozinho nós não conseguimos. Porque a graça vem de Jesus, a libertação vem de Jesus. Ok? Alguns exemplos. A mentira leve vira um padrão. A fofoca se tornou uma cultura. A pornografia virou um vício aceito. A falta de domínio próprio vira estilo de vida.
Encontrei aquela pessoa que é grossa. Meu Deus, eu vou falar com ela, ela tá com 5, 6 pedras na mão. Isso é falta de domínio próprio, é pecado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sabia entrar numa discussão. Eu começava a gritar, eu me exaltava, eu falava coisas que magoavam aquela pessoa, que amaldiçoavam às vezes aquela pessoa e as próximas gerações delas. Então hoje, com domínio próprio, eu tenho que, respirar e, na hora o Espírito Santo me cala. Na hora o Espírito Santo me silencia, porque ele sabe que a minha carne não tem domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. E você só consegue ser livre dos seus pecados porque o Espírito Santo está habitando em você e ele gera frutos. Esses frutos te ajudam a ter discernimento e agir em situações que você iria mentir, iria fofocar, iria voltar a um vício, ok? Mas não quer dizer que quando nós nos tornamos cristãos nós não pecamos. Gente, o pecado, ele tá na nossa carne. Ele tá na nossa carne. É a luta da carne e o espírito. Ser cristão não é ser santo. Não. É lutar diariamente com isso. Porque quando nós lutamos contra a nossa carne, com os dons do Espírito Santo, e nós vencemos aquele pecado, isso agrada ao Senhor, ok? Mas não quer dizer que nós estamos santos, ou um dia talvez conseguiremos ser, porque a gente tropeça no dia a dia, ok? Você pode começar raciocinando. Ninguém começa escravo. Começa tolerando, depois justificando, depois defendendo, depois não consegue mais parar. Por exemplo, eu justificava, eu tolerava, justificava e defendia a minha atitude de grosseria, de falta de domínio próprio, como é meu jeito, é minha personalidade. A tua personalidade insulta outras pessoas. A minha personalidade magoava outras pessoas. E aí entra aquilo ali. Quando você tenta parar e não consegue, você descobre que não era livre, que não era liberdade, que não era controle. Você nunca esteve sob controle enquanto você está pecando. Você nunca foi livre enquanto estava pecando. Se apresenta como liberdade e controle. Mas não é liberdade, não é controle. Você está entregando a sua vida, a sua alma a alguém que vai condená-la ao fogo do inferno. Ok? Em João 8,36 nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso nos mostra, irmãos, que a luta, ela é real, ok? A luta, ela é real, a dificuldade, ela é real, mas a libertação, ela também é real. E eu conheço pessoas que testemunham a libertação na sua vida desses pecados. Eu luto dia a dia com a minha carne para não retornar nesses pecados que eu tornei vício e hábito na minha vida na época que eu andei no mundo. Só que não vem da minha força de vontade pura, vem da rendição e transformação pelo Espírito. Ok? Eu quis trazer isso para vocês porque eu queria que vocês tivessem consciência do pecado e porque esse texto falou comigo, porque é uma luta diária para mim lutar contra a minha carne para que eu não peque, para que eu não tropece, para que eu não fale um palavrão, para que eu não xingue. É uma luta diária, até mesmo no trânsito. Meu Deus, no trânsito, assim, ó, eu chego... Eu ando assim, respirando forte e fundo, ok? Mas não é impossível. Porém, sozinho, sem rendição, sem arrependimento, não há liberdade.
Não seja escravo do pecado. O pecado, ele tem um valor muito alto. Ele custa a tua vida. Ele custa a tua vida. Ele tira a tua paz. Ele tira a tua liberdade. Ele te traz lágrimas, ele te traz dor, ele te traz sofrimento. Eu digo isso como alguém que viveu em pecado até conhecer Cristo Jesus. E quando eu conheci Cristo, quando eu conheci Jesus, eu disse para ele: Senhor, se eu sair da tua sombra, eu não tenho vida. Se eu sair da tua sombra, eu morro. Eu morro. Por quê? Quando eu decidi seguir Jesus, eu decidi que eu não ia voltar para trás. Que eu não ia voltar àquela pessoa. Quando eu decidi pelo batismo, me fizeram a segunda pergunta: tu entende o peso disso? Tu entende a responsabilidade disso? Tu entende que o batismo é não voltar para trás, é morrer para quem tu era e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus? Não é mais tu que vive quando tu desce aquela água. Quando tu sobe, é Cristo que vive em ti. E quando eu tomei essa decisão, eu entendi que eu ia continuar caminhando. Mesmo que eu tropeçasse, mesmo que eu errasse, mesmo que eu pecasse, eu iria me arrepender, eu ia lutar todo dia contra a minha carne para não pecar. Porque se eu me distanciar de Jesus, eu morro. Eu não tenho vida. Foi essa palavra que eu senti no meu coração de trazer, foi mais um testemunho, mais um entendimento que eu tive. E eu convido vocês a lerem essas palavras, porque o Senhor dá um entendimento diferente para cada pessoa. Porque o entendimento não vem conforme é para cada um, ele não vem igual para todo mundo. Porque cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem as suas dificuldades. Então aquele texto vai ser a resposta talvez para algo que você está passando, como foi para mim. Ultimamente, eu tenho lutado contra pensamentos intrusivos, pensamentos que não agradam ao Senhor. E é um pecado, porque se você pensou, você pecou. Ok? Então, eu tenho lutado. Essa frase, ela não foi para vocês, ela foi para mim. Essa palavra, ela conversou com o meu coração, porque o pecado parece liberdade, até você tentar parar. Ok? Paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada.